Vinícius Júnior, jogador de futebol do Real Madrid, tem sido uma das principais estrelas da seleção brasileira nos últimos anos. Sua trajetória na seleção começou em categorias de base, mas o destaque a nível internacional se deu com seu chamado para a seleção principal. Vou te contar um pouco da história dele por lá. Início de carreira. Vinícius Júnior começou sua trajetória no futebol muito jovem, destacando-se nas categorias de base do Flamengo. Com apenas 13 anos, ele já era observado por grandes clubes brasileiros e internacionais devido ao seu talento impressionante. Ele começou a jogar profissionalmente pelo Flamengo aos 16 anos, e logo se tornou uma das principais promessas do futebol brasileiro. Convocações para as categorias de base. Antes de chegar à seleção brasileira principal, Vinícius Júnior teve uma ascensão meteórica nas seleções de base. Sua habilidade com a bola, velocidade e dribles chamaram a atenção dos técnicos das seleções sub-15, sub-17 e sub-20. Seleção brasileira sub-15. Vinícius foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira sub-15 em 2015. Mesmo sendo muito jovem, ele já demonstrava uma habilidade técnica superior, o que lhe rendeu destaque dentro da equipe. Ele participou de torneios como a Copa América Sub-15, mas seu maior impacto na base veio em convocações seguintes, nas seleções Sub-17 e Sub-20. Seleção Brasileira Sub-17. O momento de maior destaque de Vinícius Júnior na seleção Sub-17 veio em 2017, quando ele foi chamado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e a Copa do Mundo Sub-17. O torneio sul-americano, realizado no Chile, foi uma vitrine para o jogador, que brilhou com sua habilidade e se destacou entre os melhores jogadores do campeonato. Embora o Brasil não tenha vencido o torneio, Vinícius Júnior foi um dos principais nomes da competição. Seleção Brasileira Sub-20. No ano de 2017, ele também teve grande destaque na Seleção Brasileira Sub-20. A principal vitrine foi a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA, realizada na Coreia do Sul. Embora o Brasil tenha sido eliminado nas quartas de final, a performance de Vinícius Júnior, com gols e assistências, foi o que realmente chamou a atenção do mundo inteiro. Sua habilidade com a bola e seu poder de decisão em jogos de alto nível o posicionaram como um dos grandes nomes da geração. Transferência para o Real Madrid. Em 2017, enquanto ainda jogava no Flamengo e com apenas 16 anos, Vinícius Júnior chamou a atenção de um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. O clube espanhol pagou uma quantia recorde de 45 milhões de euros para contratá-lo, uma das maiores transações para um jogador tão jovem na história do futebol. A transferência foi anunciada, mas ele continuou no Flamengo por mais um tempo antes de se mudar para Madrid em 2018. Essa mudança para o Real Madrid não apenas colocou Vinícius Júnior em um dos maiores palcos do futebol, mas também aumentou sua visibilidade internacional. Com um novo status de jogador do Real, a expectativa sobre ele cresceu ainda mais, tornando-o uma verdadeira promessa para o futuro do futebol brasileiro. No entanto, sua adaptação à Espanha e aos altos padrões de competitividade do clube foi gradual. Impacto na seleção Sub-20. Durante sua passagem pela seleção Sub-20, sua transferência para o Real Madrid só fez aumentar a pressão sobre ele, mas também abriu portas para novos desafios e oportunidades. Seu sucesso nas categorias de base fez com que ele fosse constantemente lembrado nas seleções mais velhas e consolidou sua imagem como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Em resumo, o início de Vinícius Júnior na seleção brasileira foi marcado por seu talento inquestionável, com passagens de destaque pela Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e sua transferência para o Real Madrid ajudou a alavancar ainda mais sua carreira. Essas experiências ajudaram a prepará-lo para a fase adulta da seleção, onde, mais tarde, ele se tornaria um dos principais nomes do time, não só pela sua habilidade técnica, mas também pela sua capacidade de se destacar em momentos decisivos. Primeira convocação para a seleção principal. Vinícius Júnior foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal em 2019, pelo então técnico Tite, para um amistoso contra o Catar, antes da Copa América daquele ano. Apesar da pouca experiência internacional, o jogador já vinha se destacando no Real Madrid, o que fez com que Tite o chamasse para integrar o elenco. Copa América 2019. A primeira grande competição de Vinícius Júnior pela seleção foi a Copa América de 2019. No torneio, o Brasil, como anfitrião, teve um desempenho excelente, vencendo a competição e conquistando o título. Embora Vinícius Júnior tenha sido convocado, ele não teve tanto tempo de jogo, já que o técnico preferiu usar outros jogadores mais experientes como Gabriel Jesus e Firmino.
Qualificação para a Copa do Mundo 2022. Com o tempo, Vinícius Júnior foi se consolidando como uma peça importante no ataque da seleção, especialmente pela sua velocidade e habilidade em dribles. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, ele começou a ganhar mais minutos e protagonismo, principalmente devido à sua grande forma no Real Madrid, onde já era titular absoluto e vencedor da Liga dos Campeões. Copa do Mundo 2022. Vinícius Júnior teve um papel importante na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ele foi um dos principais jogadores da seleção, com destaque para seu gol contra a Coreia do Sul nas oitavas de final, que ajudou o Brasil a seguir para as quartas de final. Apesar de o Brasil ser eliminado pela Croácia, Vinícius Júnior se destacou com sua capacidade técnica e criatividade, sendo um dos poucos jogadores a manter um bom nível durante o torneio. Estilo de jogo na seleção. Vinícius Júnior é conhecido por sua velocidade impressionante, habilidade no drible e visão de jogo. Ele tem um ótimo entrosamento com os outros atacantes da seleção, como Neymar, e sempre busca se posicionar para aproveitar passes longos ou cruzamentos, gerando constantemente perigo para as defesas adversárias. Impacto. A presença de Vinícius Júnior na seleção brasileira tem sido muito bem recebida pela torcida e pela crítica. Ele é visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, com uma habilidade fora do comum e uma mentalidade de crescimento que o coloca como uma peça fundamental para o futuro da seleção. Enfim, ele ainda tem muito a conquistar, e a expectativa em relação ao seu futuro com a camisa do Brasil é altíssima.